De volta, Família Projeto de Deus, e hoje vocês podem ver, eu estou aqui rodeado de mulheres, como a Silvia falou, bendito fruto entre as mulheres aqui, né? E a gente está falando sobre a família acolhedora, que é um serviço previsto numa lei federal e que já está em vários municípios aí do país, e a gente está vendo a experiência desse serviço Família Acolhedora a partir daqui de Valinhos, que é onde está a sede da nossa Rede Século XXI. E a gente tem, né, dentro do projeto do serviço Família Acolhedora, tem também um papel que é a família extensa, que a gente tem aqui a Maria Marta, né, desculpa, que a gente chama mais de Marta. E a Marta, ela é a família extensa do Davi, que foi acolhido pela Denise, né? Então, a Denise estava explicando aqui para a gente, ela acolheu o Davi quando ele estava com 3 anos, mais ou menos. Estava para fazer 3. Quase 3 anos. Ficou quase um ano e meio, um ano e 7 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio. E depois, então, foi para a casa da Marta. Né, Marta? A Marta é tia do Davi. O pai dele é meu irmão. Tá. E como é que foi a chegada lá? Foi uma festa, foi, né? Meus netos, meu esposo, todos, né? Quando ele chegou com 3, 4 anos, né? Você tinha filho em que idade? Meus filhos já eram tudo casado, já. Tudo casado? Tudo casado, então, de repente chegou uma criança de 4 anos. Veio uma criança. Muda a rotina, né, Marta? Então, assim, a minha avó sempre ensinou a gente que família é família, né? Assim, não importa o que esteja acontecendo, é família. E aí a família acolhedora me procurou para conversar, né? Perguntou se eu aceitava, né? Eu abracei. Que delícia. Abracei a causa. E a alegria, né? da casa. A alegria da casa. Criança é alegria, né? Criança é. E agora ele tem os netos, você tem os netos lá e bisneto também? Tenho um bisneto também. Tem um bisneto. neto e um bisneto com 1 aninho. Tem um outro neto que tem 2 anos e 2 que tem 12 anos, que nasceu um pertinho do outro, e um com 17. E que é o pai do meu bisneto, eu não lembro a idade dele, né? Tá. Beleza. Mas é novinho também. Tá bom. E o Davi hoje, ele está com quantos anos? Davi está com 6 anos. 6 anos hoje. 6, E ele, como é que ele se relaciona? Ele te chama de tia? Não, de mãe. É mãe. Ele não aceita. Ele não, no comecinho assim, ele falava tia, tinha hora que ele falava tia, tinha hora que falava mãe. Aí foi passando é mãe. Só mãe. Ele assumiu de mãe. Assumiu, eu e o João, mãe e pai, não tem outra mãe, não tem outro pai. Que e amor. a Denise também, a Denise é mãe também, tia-mãe. Tia-mãe. Tia-mãe também. Às vezes é mamãe e tia D. Tia D. Ai, que amor. Ô, Silvana, e eles, então, durante o tempo que ele ficou acolhido com a Denise, ela recebeu um suporte. Sim. Da casa, da criança e do adolescente, da Secretaria Municipal, de vocês, nesse trabalho todo. E agora, tem algum tipo de suporte também na família extensa? Tem. O que o programa prevê é assim, que a criança, quando ela está desacolhida, ela fica ainda por 6 meses indo no serviço, e a equipe técnica trabalhando com essa criança e com essa família. Né, que nós chamamos de prevenção ao reacolhimento. E nesse momento nós também encaminhamos para a rede, né, que são os serviços do município que essa criança ela passa também a frequentar. Então esse é o suporte que o serviço dá para a família. E é claro que a gente está sempre em contato com a família de vez em quando para saber se está tudo bem, mesmo depois que a criança já está sendo atendida pela rede. Tá. E vocês, no caso da Marta e da Denise, vocês têm esse contato da família extensa com a família acolhedora, né? Vocês continuam convivendo e se encontram. Denise, você vê o Davi, se encontra o Davi? Pelo menos uma vez por mês, né, Marta? Aí eu saio com ele para lanchar, alguma coisa.
A Marta toda semana me Eu ponho liga no por telefone vídeo, para ele ver, Ah, atender, bacana. conversar. dançar Ah, pra mas mim. muito sábia você, viu, É. Maria Marta? Eu acho que a gente tem que olhar para a criança, né? criança, é. E o que a criança quer? Ela quer ver a Denise. Você podia falar assim, não vai mais ver, acabou o vínculo. E eu acho que é uma sabedoria muito grande, porque a gente tem que olhar para a criança. A criança está carente, a criança quer atenção, ela foi muito bem recebida pela Denise e agora ela está em outra casa. É lógico que ela vai sentir saudades, não é? Sente, Agora- nossa, sente demais. Agora, Silvana, pode acontecer da família não querer. Pode. É um Isso direito da família. É um direito da opção. família. É a opção. E aí vocês têm também todo esse trabalho de suporte para Sim. essa ruptura que a Silvia está falando aqui agora, que a Lenice mencionou é um trauma e tudo. Então vocês têm um suporte para trabalhar com isso. Na verdade, não chega a ser uma ruptura, por quê? Porque o processo de reintegração, ele é gradativo. Então, a criança, ela começa quando vai ser decidido para a reintegração familiar, a criança, ela começa a ir fazer as visitas no serviço com a família, e aí depois ela passa finais de semana com a família, aí ela passa mais dias da semana com a família, Tá. até que ela fazer esteja esse- pronta para voltar para sua família. Agora eu queria te colocar uma coisa que aconteceu com uma conhecida minha. Ela acolheu uma criança que veio de uma família acolhedora. E ela adotou essa criança. Só que quando ela colocava uma regra mais rígida, aqui em casa não pode fazer isso. A criança falava, eu vou voltar para a casa da minha outra casa, que era da família acolhedora. Porque a criança, quando começa a apertar, ela quer dar um jeito de sair, né? Então, qual que é o papel dessa mãe adotiva agora? Porque ela pode não querer mais o vínculo ou continuar. Como é que você orientaria essa mãe? Que a criança quer voltar para a família acolhedora. Na verdade, a criança ela vai testando, né? Ela vai testando. Então, independente se ela está na família acolhedora, se Ou ela na está na família de família de origem, origem, né? Ela sempre vai falar, na casa da tia era melhor do que aqui, né? Sim. Mas, assim, a mãe ela tem que ir colocando as regras, os limites da casa. Lembrar que sempre aquela lá é a casa dela, né? Certo. Aqui é a sua nova casa, a regra é essa. Isso. E é sempre bom, é uma coisa que eu fazia com meus filhos, eu tinha regra tudo por escrito, né? Porque a criança sabe até onde ela pode chegar, até onde ela não pode mais, né? Então, O você combinado colocando não é regra. caro, O combinado. né? Combinado, Ter né? sempre o combinado. Qual é o combinado desta casa? É este combinado. Então, na outra era assim, mas aqui é diferente. Né? Porém, na outra tinha isso, mas essa daqui você ganhou um monte de primo, tio e não sei o que para você conviver, né? Então, assim, é o que você falou, a criança vai testar mesmo, né? Vai. E depois vai levar um tempo, né? É uma readaptação. Então, Sim. todo o processo precisa de uma maturação. Essa criança precisa de um tempo de maturidade para assimilar essas novas regras. Certo, é isso Inclusive, mesmo. esse contato das famílias, ele só é permitido depois de uns 3 meses para que a criança possa se adaptar. Ah, tá. Né? Tá, Então, assim, a criança ela tem esse tempo de 3 meses aí para adaptação. tá Caso a certo. família queira manter contato, né? Tá Entendi. bom. Então a gente está aqui vendo a história da Denise e da Marta. Vamos conhecer agora uma outra história de família acolhedora. O casal Leonilde e Vanderlei. Ajudar ao próximo é expressar o amor de Deus. Leonilde e Vanderlei têm 4 filhos biológicos e são pais acolhedores de 2 irmãs, uma de 5 e a outra de 6 anos. Sempre gostei muito de criança, meus netos estão sempre aqui comigo e quando eu fiquei sabendo que existia esse programa, eu quis conhecer e saber como que é. Achei interessante e resolvi participar, porque que nem no nosso caso, a gente não pensava em adotar uma criança, porém eu tinha muita vontade de ajudar o próximo de alguma forma e eu encontrei esse caminho que eu achei legal, pelo fato de eu gostar bastante de crianças. Apesar das dificuldades, para o casal a experiência de família acolhedora é gratificante e é possível ver as mudanças de valores nas crianças.
Normalmente é um pouco complicado no começo, a fase de adaptação, porque como eles vêm com outros costumes, né, com hábitos assim que não são os nossos hábitos, então até corrigir isso é um pouquinho complicado, mas depois aí já pega o ritmo da família e fica tudo bem, tudo gostoso, não tem nenhum problema. No início é sempre um pouco complicado, porque tem outros costumes, mas assim, vai se adaptando a nossa família, né? E acaba se tornando família também, né? E aí a gente vai trabalhando junto com eles a questão do costume da família. Sempre que a gente pode também tá orientando. E isso é muito gratificante no sentido de estar fazendo parte dessa criança, do futuro dessa criança, né? A gente vê uma grande mudança, uma mudança assim, praticamente em tudo, né? Na questão assim delas pessoal, a gente vê que é como os nossos filhos, né? Tenta imitar o que a gente faz, tenta seguir o que a gente ensina. Então, assim, eu vejo bastante mudança no sentido assim, para melhor, lógico. Ainda que eles não sejam uma família tradicional, Vanderlei e Leonilde afirmam que não existe segredo para um convívio familiar feliz. Muito diálogo, isso é muito importante, diálogo na família, né? Sempre tá cobrando, sempre tá observando, e eu acho que o diálogo é fundamental numa família. E tem que ter muita compreensão um com o outro, né? Porque todo mundo pensa diferente, né? Até as crianças têm comportamento diferente. Você vê mesmo sendo duas irmãs, são diferentes a forma delas serem. Então acho que tem que ter compreensão de todas as partes, de todas as pessoas da família. Para poder ficar uma família feliz tem que ser assim. Ainda que a relação seja temporária, o sentimento não é de tristeza. As pessoas se preocupam muito com isso. Tem pessoas que até têm vontade de serem famílias acolhedoras, mas falam, e depois? Como que eu vou fazer com o sentimento de ter que devolver? Mas isso que é legal. O importante é saber que o seu trabalho foi cumprido, que você fez um bom trabalho, que a família foi recuperada e que essas crianças estão voltando para a família. Para mim, eu vejo assim como... não fico triste quando elas voltam para a família. Eu fico feliz em saber que o trabalho foi feito da forma certa, né? Que consertou a família toda. Então, eu acho que é alegria em vez de tristeza. Nossa, que bacana, hein? Olha, essa família colocou aqui pra gente, né, que eles conseguiram ajudar a reconstruir a família de origem. E a Silvana conhece, né, Silvana? Sim, sim, uma família maravilhosa. Foi, assim, muito gratificante trabalhar com eles. Era uma família que estava muito presente, né, na vida das crianças, essa questão dos limites que você colocou, né, era muito interessante porque as crianças tinham isso na casa dela, né, então quando foram para a família de origem, muitas coisas que as crianças aprenderam na família acolhedora, elas levaram para a família de origem. Que bacana. E foi um trabalho muito bacana. Não, e restituiu a família, né, reconstruiu, né? Sim. É bom isso, né, Helenice, porque a criança precisa de limite, né, para ela se sentir segura, né, senão fica uma coisa solta. Sim, a criança precisa de limites, o adolescente precisa de limites e nós também precisamos de limites. Eu penso que essa separação, como nós falamos desde o começo, não é o ideal, mas a todo tempo na vida nós estamos nos separando da nossa família. Seja a família biológica ou não acolhedora, né, ou família acolhedora, a todo tempo nós estamos nos separando, nos despedindo, né, os filhos crescem, cada um vai para o seu lugar, e a criança, voltando ao assunto, a criança realmente precisa desses limites. É isso que forja e que forma o caráter da criança. E a criança, ela começa a delimitar espaço, ela sabe que nem tudo, quer dizer... Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Essa história de São Paulo, que eu gosto tanto, essa frase dele,
e da gente pensar assim, numa empresa se tem limites, em qualquer lugar, para você respeitar o lugar do outro, você precisa de limites. E a criança bem educada, ela é uma criança que foi educada com limites, é uma prestação de serviço dos pais, delimitar, né, que a criança tenha esses limites mesmo, né? É importante isso, que a casa precisa ter regras, precisa ter regras. E essa parte emocional, como você falou, numa empresa você vai ter que ter regras. E a minha filha, uma das minhas filhas trabalha com RH. E ela disse que o comportamento da pessoa hoje é uma coisa, é muito esperado e muito desejado uma pessoa equilibrada para trabalhar na sua empresa. Ele pode ser uma pessoa super PhD numa matéria, mas se ele não tem equilíbrio emocional, se é uma pessoa que não sabe conviver, então isso daí, onde que se aprende? A ter limite, a saber conviver, é na família. Então a família precisa. Então não tenha medo de dizer não para o seu filho. Não tenha medo, porque realmente você está formando caráter. E eu queria ler uma passagem bíblica que eu gosto muito, e diz assim, Jesus dizendo: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Então, se a gente acolhe essa criança como se estivesse acolhendo o próprio Jesus, né, na nossa casa por esse tempo, mas acolher, dar o melhor, educar, colocar limite, porque, gente, colocar filho no mundo é a coisa mais fácil. Né? E educar, e mostrar, e conduzir, porque se a pessoa não sabe conduzir nem a si mesma, como é que vai conduzir uma criança, né? E eu acho que é bem por aí, né, Lenice? E depois, Silvia, uma coisa que eu estou pensando enquanto você fala é que antes que o Conselho Tutelar tome os nossos filhos, desculpa usar essa expressão, sim, mas que a pessoa peça ajuda para um familiar, fala, olha, temporariamente eu estou desempregado, ou temporariamente eu estou passando uma dificuldade emocional por algum problema emocional, uma dificuldade financeira, e peça ajuda. E peça ajuda, exatamente. E que a família esteja aberta. Uma coisa que precisa ficar assim claro em relação à família acolhedora, eu não conhecia essa prestação de serviço, eu estou encantada, né? Era bom que não existisse, como eu falei desde o começo, mas é uma prestação necessária. Mas é importante que essas famílias entendam realmente o que essa criança está passando e elas possam acolher. E depois pensar assim, é uma coisa que é necessária e que precisa dar essa proteção para a criança. A criança precisa ser protegida. Né? É, isso mesmo. E voltando ao Davi, Marta e Denise, vocês fazem registro fotográfico? Vocês têm isso, filme, bilhetinho, coisa que normalmente a gente tem isso, né, com os nossos filhos naturais. Vocês têm esse registro? Faz parte do acolhimento isso? Eu fui a uma palestra em São Paulo, agora eu não me lembro o nome do palestrante, mas foi o inventor da família acolhedora, vamos dizer assim. E ele fez uma pergunta muito interessante. Você sabe quem é seu pai? Você sabe quem é sua mãe? Você sabe quem é sua tia, sua avó? Você sabe com quantos quilos você nasceu? Ele falou que, então, todo mundo, né? Sei. A hora que chegou nos quilos, não sei. Então, ele falou, você está vendo como é importante saber tudo isso? Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua tia, onde você morou, que escola você estudou. Então, isso vai dar confiança para a criança. Né? Então, é muito importante fazer todo esse relato, tirar fotos. Então, o programa tem um livro que, quando a criança é desacolhida, ela vai com esse livro. Com as tudo fotos, documentado. Que bacana. Que era a sua casa, seu quarto, seus Sim. brinquedos, a escola que você foi. Então, tem tudo isso relatado. E ele interessante, leva, a gente está vendo, coincidentemente, hoje, o Evangelho nas missas foi aquele texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1,
que para muitos parece um negócio chato, repetitivo, fica falando um monte de nome que a gente não conhece, os nomes estranhos e tudo, mas aquilo lá mostra justamente isso, né? O verbo de Deus assumindo a humanidade e como nós, né? Com uma história, com um avô, com um pai, com mãe, com um tio, uma com genealogia que vem desde lá da aliança, né? Da primitiva. Então é importante isso. Se o próprio Deus quis isso, né? Por que a família acolhedora não vai fazer isso? Então, no caso dele, né? No caso do Davi, apesar dele saber que os pais estão de castigo, né, Ana Marta? É assim que ele fala, mas tem lá. Tem esse é seu papai, essa é sua mamãe. A mamãe, como que ele falava? Ah, eu nasci aqui. Não, você nasceu aqui, ó, nessa barriga dessa daqui. Essa é a mamãe da barriga. E é muito importante você estar na verdade, né? Sim, então, sim. Para você que adotou, por exemplo, eu tenho essa menina que eu adotei, ela tinha 7 anos. E sempre na verdade. Então, sua mãe seu pai, você vai ficar aqui. Aí, no primeiro dia, ela olhou para mim e falou assim, eu posso te chamar de mãe? Eu falei, mas e a sua mamãe? A gente não estava assistido, né? Corretamente. A gente não estava assistido. A gente foi pego de surpresa e não sabia como responder. E sua mamãe fulana? Aí ela falou, Aí ficou assim, então ela me chamava de tia. Quando nós fomos... porque não era para adoção. Isso aí é matéria para um outro programa. É um outro programa, toda exatamente. Não era para adoção, era por um tempo. Só que o juiz, vendo a situação, deu para a gente guarda definitiva. Nós fomos buscar uma guarda provisória para pôr na escola, no clube. Ele deu uma guarda definitiva. Então, eu cheguei para ela e falei, tem esse papel, hoje, a partir de hoje, você é nossa filha, então hoje você pode me chamar de mãe. Então, foi uma maior alegria, porque ela começou a me chamar de mãe. Ela queria chamar de mãe desde o começo. Sem negar a história pregressa sem dela. Negar. Então, a gente sempre fala que ela foi gerada na barriga da Eduarda, que é isso. E a gente reza hoje, inclusive quarta-feira é o dia de rezar pela família pregressa dela. Então a gente exatamente. É isso aí. E a gente vai então agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o assunto aqui está bem interessante.